irmãos, hoje eu trouxe aqui um martelo, entendeu? Primeiro quebrar a minha cabeça, depois quebrar a cabeça dos irmãos. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como um martelo, não é? Ele esmiuça a pedra, que essa noite a palavra de Deus seja como esse martelo. Amém. É muito mais poderoso que esse martelo, não é? Penso que eu trouxe daqui por trazer, na hora que nós foi colocado no espelho lá, eu usei o martelo. Mas eu pensei assim, Senhor, usa o martelo na minha cabeça nessa noite, para que eu possa, Senhor, o Senhor abrir o seu Espírito Santo, esclarecer, iluminar as nossas vidas, né? Graça e paz para todos, alegria de estarmos juntos. Vamos orar. Pai querido, eu não posso e ninguém pode aqui, Senhor, seguir os teus caminhos se não for por ti mesmo. Amém. Ninguém tem a capacidade, meu Senhor, de viver esse evangelho maravilhoso se não for no poder do teu Espírito. Nós não podemos, Pai, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos obedecer, aquilo que nós queremos andar para te glorificar, Pai querido, somente pelo poder do teu Espírito podemos fazer alguma coisa que glorifique o teu nome, Senhor. Confessamos a nossa dependência de ti, a nossa total incapacidade de viver a vida cristã que glorifica o teu nome. Nós precisamos do teu Espírito, Senhor, que Ele fale poderosamente e use o martelo da palavra de Deus que miuça a pedra. Faça isso em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, vamos para Romanos. Vamos caminhar um pouco na palavra de Deus. E nós vamos falar nessa noite sobre o desenvolvimento da salvação que nós temos nesse plano, ou estágios distintos do desenvolvimento desse plano da salvação em Cristo Jesus. E em Romanos capítulo 1, ele tem aquela frase que eu gosto muito dessa frase. A gente fala para nós mesmos essa frase aqui, sempre é: por que você foi chamado? Para ser de quem, né? São duas coisas que diz aqui em Romanos. E Paulo começa falando que ele foi chamado. Ele diz no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado. Então esse chamado de Deus, nós vamos ver no capítulo 8 de Romanos, é maravilhoso. E ele diz chamado para duas coisas. No versículo 6 ele diz: de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Mas, irmãos, aqui está a maior alegria, a maior glória que podemos ter em nossas vidas. É ser de Jesus. Pergunta: de quem você é? Eu sou de Jesus Cristo. Como a mãe da Rose, da velhinha, ela pergunta para quem vai lá. Chega assim uma mulher lá, ela pergunta: você é serva de quem? É a mão do nosso irmão, quando está aqui. Mas sempre ela pergunta: você é serva de quem? Está vendo, irmãos? Que pergunta maravilhosa. E aqui está dizendo assim, ó, você foi chamado para ser de Jesus. Então quer dizer, o nosso dono é Ele. Segunda coisa, amados irmãos, a segunda coisa diz assim no 7, a todos os amados de Deus. Como é difícil a gente entender que somos amados de Deus, né? Judas vai dizer que nós somos chamados, amados e guardados por Deus. Você vai ver quantas vezes Judas vai dizer assim: vocês são amados de Deus. E aqui, em versículo 7, todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos. Então você tem duas coisas aqui: você tem o novo nascimento para ser de Jesus, e você tem o levar a sua cruz para ser santo, para ser conformado à imagem e semelhança de Jesus. Aquilo que Cristo fez na cruz, já nós somos santos, porque nós somos separados. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas agora aqui fala de santidade pessoal. É uma vida parecida com Jesus. Então, quando nós pegamos Romanos, essa cronologia, olha o que diz lá em Romanos 8. E vamos caminhar um pouquinho em Romanos 8 nessa noite. Que Deus tenha misericórdia de nós
que o Espírito Santo possa falar no nosso coração. Então nós temos, amados irmãos, aqui em Romanos 8, eu vou ler o versículo 28 até 30. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, outra vez a palavrinha, chamados. É Deus que nos chama. Não foi você que chamou a Deus. Foi Deus que chamou você. Não foi você que foi a Deus. Foi Deus que veio a mim e você. É impossível um morto pecador cego ir a Deus. É impossível. Ele só vai a Deus porque Deus foi ele primeiro. E ele pegou ele, levou e mandou para Jesus. E aqueles que Deus mandou para Jesus, Jesus diz assim: não lançarei fora. Ele estará sempre comigo. Isso é maravilhoso, irmãos. Aí ele diz assim: chamado segundo o seu propósito. Qual o propósito? É seu? Não, é o propósito de Deus. Deus tem o seu propósito para a nossa vida. Por que que Deus não somos chamados para ser de Jesus? Porque tem um propósito. O propósito, amados irmãos, é que a igreja de Cristo, eu e você, sejamos a expressão do cabeça, que é Jesus Cristo. Como é que Jesus expressa nesse mundo? Ele usa anjos? Não. Jesus expressa e anseia expressar Ele mesmo através de mim e de você. Através da igreja, o seu corpo. Então eu e você é que vamos dizer para esse mundo de quem nós somos. É eu e você que nós vamos dizer para esse mundo que Cristo morreu por mim na cruz e me salvou. É eu e você que vamos dizer para esse mundo que agora somos filhos de Deus, somos a família de Deus e que nós somos celestiais. É através da igreja, amados irmãos, que a igreja, o que ela é? Coluna e baluarte da verdade. Coluna é sustentação, baluarte é proclamação. A igreja sustenta a verdade que é Cristo. E ela proclama a verdade que é Cristo. Ela expressa para esse mundo. A Bíblia diz que nós devemos ser luzeiros para esse mundo em trevas. A Bíblia diz que nós somos o sol, a luz do mundo. Ele diz que nós somos o sal do mundo. Você está vendo, amados irmãos? Luz, sal, está falando do próprio caráter de Jesus Cristo. Então ele diz assim, seu propósito, por quanto, e aqui está a primeira coisa, por quanto os que de antemão, presta atenção, ele já nos marcou de antemão, nos conheceu. De antemão, antes de tudo, antes de você nascer, de eu nascer, a palavra de Deus que diz que antemão Ele já nos conheceu. E olha o que Ele tem para mim e para você, pela imensurável graça. Não é porque você nasceu num berço pobre ou rico, ou preto, branco, amarelo, seja o que for, não tem nada a ver. O importante, amados irmãos, que nós nascemos e Deus já nos conhecia antes da fundação do mundo e que Ele tem um propósito. E Ele continua. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. É um pré-destino. Nós vamos ver aqui, amados irmãos, que o predestinou é diferente da que Deus nos elegeu. Deus nos elegeu para ser de Cristo. E Ele nos predestinou para sermos santos. Parecidos com Jesus. Ele vai dizer aqui. Ele continua. Diz assim. E de antemão conhecido, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também Ele chamou. Os que Ele chamou, a esses também justificou. E o que justificou, Ele também glorificou. Você vê que tudo aqui é passado? Você vê a grandiosidade de Deus para comigo e com você? Então nós vamos ver partes. O que antes Ele conheceu. Quer dizer, antes da fundação do mundo.
Ele já nos conhecia. Vamos ver Efésios capítulo 4, primeiro versículo de Efésios. Vamos lá, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Lembre-se que nós vivíamos nas regiões das trevas. E Ele nos transportou do reino das trevas, que é de Satanás, para o reino do Filho do seu amor, que é o reino da luz. Amados irmãos, lá no céu não precisa ter lâmpada. Sabia, filho? No céu não precisa ter lâmpada. Porque Jesus é a luz. É esse Senhor Jesus Cristo. É esse que diz assim: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim jamais andará em trevas. Nele estará a luz. E ele fala essa colocação, ele diz assim, assim também nos escolheu, ele nos elegeu. Isso aqui não é para você ficar discutindo sobre o assunto, é para você crer e descansar naquilo que Deus fez. Ele te chamou, Ele te justificou e Ele te glorificou. Por quê? Porque Deus quis. Porque Ele nos conheceu antes da fundação do mundo, para um propósito. E Ele vai dizer aqui, Ele diz assim, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis, perante Ele. O texto aqui é perante Ele. Aí continua. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, através de Jesus Cristo. Então preste atenção, amados irmãos. Você nunca deve se gloriar que você, em algum aspecto, você contribuiu para ser salvo. A salvação é um ato eterno de Deus. Antes de eu e você nascer, Deus já nos escolheu. E Deus já nos predestinou. E o predestino de Deus para os seus filhos é que eles sejam conformados à imagem e semelhança de Jesus. Isso quer dizer o quê? Que o caráter de Cristo seja formado em nós. Por isso que Jesus, em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Daqui a salvação. Depois ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, terei descanso para vossas almas. Nós não somos mansos, não somos humildes, irmãos. Mansidão, humildade é um dom de Deus, é um caráter de Jesus. Nós vamos adquirindo, andando com Jesus, levando o jugo da sua autoridade, da sua vontade. Ou, pegando outro texto, se alguém quiser vir após mim, é vontade, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia a dia, e me siga. Isto daí, amados irmãos, o caráter de Cristo vai ser formado em nós. Paulo ele explica melhor isso aí em 2 Coríntios 4, versículo 10, ele diz assim, levando no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Em mim está operando a morte, mas em você está operando a vida. Por quê? A expressão de Cristo, do caráter de Jesus. A imagem e semelhança de Jesus. Jamais teremos a imagem e semelhança de Jesus completa. Isso nós vamos ter o dia que nós vemos Jesus. 1 João 3,2 diz assim, quando Jesus vier, nós o veremos face a face e nós seremos semelhantes a Ele, completamente. Não na divindade, mas no caráter. Completos. Mas enquanto nós estamos aqui, amados irmãos, nessa caminhada celestial, nós fomos chamados para ser luzeiros para esse mundo em trevas. Enquanto nós estamos aqui, mas nós temos uma guerra interior, que nós temos uma natureza terrena, nós temos a lei do pecado em nós ainda, mas nós temos a lei da justiça do Espírito Santo, amados irmãos, que venceu a lei do pecado e da morte, que habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele vai dizer para aquela, quando fundou a igreja no Pentecostes, para dizer, e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Poder ali, amados irmãos, para ser mártir, testemunha de Jesus Cristo. Agora
através do seu Espírito Santo. Por isso a Bíblia vai dizer, Cristo tem em vós esperança da glória. Por isso a palavra de Deus vai dizer, quem tem a Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. A palavra de Deus vai dizer, quem não tem o Espírito Santo de Deus não é filho de Deus. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. E quando nasce de novo, nasce do Espírito Santo e do poder da palavra de Deus. E o Espírito Santo agora vem fazer o quê? Morada do nosso Espírito, trazendo vida. Efésios 2:1 vai dizer, vós estáveis mortos dos vossos delitos e pecados, vos dei vida. Vida no Espírito. E a nossa alma velha? Os nossos temperamentos. Preste atenção, meus irmãos. Os temperamentos Deus vai trabalhar. Olha o Pedro. Depois veja Pedro que foi de Pentecostes. Está vendo? Nós temos uma personalidade. Isso é individual. Deus não tira. Então, meus irmãos, o corpo é para expressar Cristo. Por que Deus deixou a igreja? Quando Cristo nos salvou, Ele podia levar a gente imediata. Não. Ele tem um representante na terra. Então, no céu nós temos a cabeça. E na terra nós temos o seu corpo. Para quê? Para que o corpo viva o cabeça. Para que o corpo expresse o cabeça. Para que o corpo veja, que o mundo veja, meus irmãos, que plena e poderosa salvação nós temos em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. E ele continua no Efésios, dizendo assim, nos predestinou para Ele. Então Deus tem para mim e para você, amados irmãos, uma coisa tremenda. Então Ele de antemão nos conheceu. Ele também nos predestinou. Ele também nos chamou. Ele também nos justificou. Ele também nos glorificou. Isso quer dizer o que, amados irmãos? Em relação à glorificação, Ele já fez. Quando Cristo vier, nós ganharemos um outro corpo. Você está entendendo? Você está entendendo porque Jesus naquela cruz, lá em João 19:30, Ele vai dizer assim, tudo está consumado, está feito. E o Espírito Santo faz o quê? Ele pega tudo o que Cristo fez na cruz e Ele vai trabalhar naqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, foram chamados por Deus, justificados e glorificados. Você está vendo como que é, irmãos? A maravilha que Cristo fez. Mas também, amados irmãos, Ele nos santificou. O texto está tudo aí, no versículo 29. Então, a fé em Jesus Cristo, Ele clama para uma resposta de Deus para que nós sejamos conformados à imagem e semelhança de Jesus. É interessante, amados irmãos, que muitos crentes gostam de ler livros de autoajuda, né? Todos eles, amados irmãos, excluem você morrer. Todos eles, e você tem que viver. Mas o processo de Deus, graças a Deus, não é o processo do mundo. Se você quiser nascer de novo, você tem que morrer. E se você quiser ganhar a conformidade a Cristo, você tem que morrer diariamente. Você está entendendo? Deuteronômio diz assim, eu mato e eu dou vida. Olha que Cristo nos matou na cruz. Eu firo e eu curo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito. Sabemos que tudo, nossas feridas, nossas perseguições, angústias, tribulações, tudo isso é os arranjos de Deus para que os seus filhos aprendam a confiar em Deus, depender de Deus, esperar nele e reconhecer que sem Ele nada se pode fazer. Você pode ver que nós enxergamos quando vem as dificuldades, que nós ficamos desesperados. Por quê? Porque nós vamos ver que nós não tem como. Qual a sua esperança em você? Nenhuma. O mundo diz assim, espere em você, confie em você. A Bíblia diz, espere em Deus, confie em Deus. Não em você. Então, meus irmãos, a fé justifica porque ela aceita a obra que Cristo fez naquela cruz.
Então nós fomos justificados porque Cristo morreu naquela cruz. Ele não só me substituiu, e isso é a primeira coisa, Ele é um substituto. Ele é aquele cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é aquele cordeiro que substitui o pecador. E isso Ele fez por mim e por você. Mas Jesus fez mais do que isso. Jesus me justificou, mas Jesus também, Ele tinha que acabar com a descendência adâmica do velho homem. Apesar que alguns creem que o velho homem é a carne. Mas a Bíblia diz que o nosso velho homem já foi crucificado. A Bíblia também diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Se é uma nova criação, não é descendente mais do segundo Adão. É do primeiro Adão, é descendente do segundo Adão. Então essa nação, essa propriedade, esse povo, já não é um povo adâmico do primeiro Adão. É um povo do segundo Adão, mas que tem ainda a carne, tem uma natureza terrena vivendo dentro de nós. E graças a Deus, amados irmãos, que nós reconhecemos isso. E Deus dá para mim e para você o livramento. Ele diz assim: andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. A carne luta contra o Espírito contra a carne. Mas aqueles que estão em Cristo crucificaram a carne. Você está vendo, irmãos? Deus deu tudo para nós, para que nós sejamos vitoriosos na carne, pecado, o mundo e Satanás. Tudo que Ele venceu lá naquela cruz. Amados irmãos, do princípio ao fim, a salvação é uma obra de Deus. Olha o que diz lá Romanos. Vamos voltar para Romanos. Romanos 8. Versículo 31. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Aqui está para trás. Uma das coisas que nós já lemos. Mas tem muito mais. Tem que começar no capítulo 1. O capítulo 1 vai dizer assim para mim e para você, amados irmãos: agora, pois, já não há nenhuma possibilidade de eu ser condenado. Porque daí você vai ver lá na frente quem pode nos condenar. Satanás está querendo nos condenar? Não há nenhuma possibilidade de sermos condenados. Por quê? Porque a lei da vida em Cristo Jesus venceu a lei da morte. Nós passamos da morte para a vida. Não há possibilidade mais de ser condenado. Por isso, ele faz aqui essa colocação: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui, amados irmãos, nós precisamos ganhar a revelação disso aqui. Deus sempre é por nós. Inclusive nos nossos pecados. Não concordando com o pecado. Deus odeia. Ele é tanto por nós que ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar e purificar de toda iniquidade. Ele vai dizer assim: olha, se você pecar, certo? Você tem um advogado. Não é para você ficar sob a acusação de Satanás. O sangue meu derramado naquela cruz é poderoso para perdoar todos os seus pecados, sejam passado, presente e futuro. Então Deus deixou para mim e para você todos os livramentos que nós podemos ter uma vida vitoriosa. Amados irmãos, a vida vitoriosa nossa, nós sentimos muito derrotados nessa caminhada. Por quê? Porque nós esquecemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? É seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu trabalho, seu patrão, seu pastor, seja qualquer um, seja Satanás, seja mundo, seja carne. A Bíblia diz que nós devemos andar no Espírito e mortificar as obras da carne. O que é mortificar? Levar à morte. Mas não é assim: eu vou lá e mato a carne e acabou. Não, é diariamente, porque ela volta, ela vai ter o fim, graças a Deus, quando Cristo nos chamar ou quando Cristo vier. Aí acabou tudo, irmãos. Não tem absolutamente mais nada. Mas enquanto estiver aqui, todo dia nós devemos levar à morte. O que é isso? É dizer não à carne. A carne dizer: não vá, não frequente, não precisa ir. Não. Isso chama-se volitivo. É vontade. Deus nos deu a vontade. O maior problema
hoje são escravos da vontade. A vontade sua domina a sua vida. Deve ser a vontade de Deus que deve dirigir, conduzir, iluminar, guiar eu e você. A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Essa é a pergunta. E Deus está dizendo assim, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? E como que Ele vai? Ele vai dizer para mim, como que Deus é por nós? Quando você fala assim, Deus é por nós, você lembra de quem? Quando Deus fala assim, eu sou por você, você lembra de quem? O seu filho. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores. E Ele vai dizer aqui no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Está vendo, irmãos? O que nós precisamos para ter uma vida vitoriosa, uma vida que expresse Cristo? Primeira coisa é negar nós mesmos. Uma vida de abnegação. O eu, ele toma conta de nós. Quando o eu está no trono, você sempre acha que está certo, você está no caminho certo, você está fazendo o que é certo, está tudo errado. Você está vendo que a luz da Bíblia está errado. Eu falei para o irmão Severino, lendo lá em Jeremias, eu já li várias vezes daí, eu fico abismado, falei, Senhor, muitas vezes aqui sou eu. Jeremias dizia assim para o povo de Deus, o ímpio, quando cai, levanta. O ímpio, quando erra o caminho, ele volta para o caminho. Mas o meu povo cai e não se levanta. Ele erra o caminho e não volta para o caminho. E Jesus diz, pondere os caminhos antigos e volta. Sabe o que eles disseram? Não voltaremos. Quantos estão nessa situação? É uma vontade deliberada, diabólica, que está por trás de Satanás. Então preste bem atenção, meus irmãos. Ele está dizendo para mim e para você. Se você quiser saber como Deus, que Ele é por nós, olhe para a cruz. O que eu e você merecíamos para que Deus me amasse tanto? Zero. Sabe quando a pessoa diz zero esquerda? Põe zero aí. Mas Deus provou o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz. Ele enviou o seu próprio Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele provou que Ele é por nós, amados irmãos. Ele é por nós nas tentações, Ele é por nós nas nossas angústias, Ele é por nós nos nossos descaminhos, Ele é por nós, amados irmãos, na nossa fraqueza, na nossa falta de capacidade. Ele é por nós, amados irmãos, quando nos sentimos tão enfraquecidos nesse caminhar, Ele é por nós. Mas parece que nós gostamos de viver como galinha de Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Ah, meus irmãos, você está fraco, mas há o poder de Cristo, confie nele. Por isso me glorio na minha fraqueza, estou fraco. Mas, por quê? Porque o poder de Cristo, eu glorio no poder de Cristo. Você está entendendo, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso continua. É um princípio. Mas nós temos só que observar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Você não precisa ser grande teólogo. Creia no que a Bíblia diz. A Bíblia diz aquilo. E aquilo que ele diz é aquilo. Tem um irmão Christian Schain, ele dizia assim, 80% do que está escrito na Bíblia é aquilo que a Bíblia diz. Creia naquilo. Você não precisa de um grande teólogo. É o que a Bíblia diz.
A Bíblia diz assim, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Se você explicar, pô, eu tenho que nascer de novo, Senhor. Mas como que eu nasço de novo, Senhor? Ele disse pela palavra e pelo meu espírito. Mas como que eu nasço de novo, Senhor? Quando for levantada a terra, atrairei todos a mim mesmo. A Bíblia explica a Bíblia. E o Romanos 6 vai dizer que como no Cristo morreu, nós morremos. E quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados. Tanto detalhe. Por que detalhe? Para que eu e você entendamos, amados irmãos, que o processo de Cristo é o nosso processo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Eu e você só podemos ser gerados pelo Espírito Santo. Jesus foi vencedor porque estava cheio do Espírito Santo. Nós só podemos ser vencedores se estivermos cheios do Espírito Santo. Jesus levou a sua cruz e foi vitorioso. Nós precisamos levar a nossa cruz, sermos vitoriosos sobre nós mesmos, sobre o mundo, o pecado e a carne. Jesus ressuscitou e nós também vamos ressuscitar em nome de Jesus. Aí ele diz, vocês foram mortos, sepultados e ressuscitados em Cristo Jesus para uma nova vida, uma novidade de vida. Que vida é essa? Uma vida celestial. Todo Efésios 6, ele vai dizer 5 vezes sobre as regiões celestiais. Por quê? Porque agora é uma vida celestial. Então nossa visão deve ser celestial. O nosso alimento celestial. A nossa provisão celestial. A nossa mente deve ser para o céu. O nosso pensamento deve ser para o céu. A nossa direção deve ser celestial. O nosso caminhar deve ser um caminhar olhando para o autor e confirmador da nossa fé, Cristo. Está vendo, irmãos? Irmãos, há uma glória que vai ser revelada em nós. Sabe quem anseia por isso? A natureza. A natureza geme, capítulo 8. O que a natureza está esperando? Ver os filhos maduros de Deus. Filhos conformados à imagem e semelhança de Jesus. Mas o Espírito Santo também geme nas orações. E nós também devemos gemer, amados irmãos, ansiando para que Cristo seja formado em nós. É dores de parto. Paulo diz assim, eu sofro novamente dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Amados irmãos, o parto é demorado. O parto tem dores, mas vai nascer. E um dia nasceremos plenamente na imagem e semelhança de Jesus. Mas enquanto isso, tem uma dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Por que dá dores de parto? Porque eu e você resistimos à obra da cruz. Nós resistimos ao Espírito Santo. Nós temos um pensamento muito elevado sobre nós. Eu sei tudo. Está entendendo, irmãos? Aquela pessoinha que praticamente não sabe nem a Bíblia. Ela lê a Bíblia com a humildade e colocada diante de Deus. Ela conhece Jesus. Você está vendo, amados irmãos? 4 coisas diante de tudo isso daqui, amados irmãos. Primeira coisa, com tudo isso, amados irmãos, nós sabemos que temos a eternidade. Esse plano abrange passado, presente e futuro. A própria palavra de Deus diz. O passado, de antemão, ele já nos conheceu. No passado também ele diz que ele nos chamou, justificou e nos glorificou. O presente, ele está dizendo para mim e para você, amados irmãos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo um propósito. Esse é o presente. 1 João 3 vai dizer assim, e ele vai nos purificando. O que é purificar? É tirar aquilo que não é de Deus. É limpar, tira a sujeira. Tira a sujeira. Como se colocava no fogo, o Livingstone colocava no fogo o metal. Quando se coloca no fogo ali junto com o ouro, aquela coisa que não é ouro vai se
expondo, e Ele vai tirando. É isso que Deus vai fazendo, irmão, comigo e com você. Por isso que vem muitas vezes a fogueira das dificuldades, a fogueira das aflições. Expõe de nós aquilo que está no nosso coração. Mas quando nós expomos o nosso coração errado, há um Deus da graça que expõe o seu coração, que Ele nos ama. E Ele quer nos limpar. Ele quer nos conformar ao coração do seu próprio Filho. Então nós temos a eternidade. O presente nós somos filhos de Deus. E já somos de Cristo. O futuro, ser filhos, estão herdeiros para que sejamos glorificados. Esse é o futuro. O presente Ele já fez. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo, de antemão, e nos predestinou, Ele nos chamou, nos justificou, nos glorificou. Enquanto isso, nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus está nos conformando à imagem e semelhança de Jesus. Paulo vai dizer assim: eu sofro novamente dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. É uma forma. Romanos 12 vai dizer assim: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto espiritual. Mas também ele diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado para a formação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está vendo, meus irmãos? Abnegação, renúncia, entrega é o que Deus espera de mim e de você. Mas não é só isso. Nós temos certeza. Olha o versículo Romanos 8, 25. Certeza. O povo de Deus não pode ser um povo de incerteza. Eu não sei, eu estou tentando. Olha o versículo 35, irmãos, e 39. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem está perguntando isso aqui? O Espírito Santo. Ele está dizendo: existe alguma coisa que nos pode separar do amor de Cristo? Qual a resposta dele? Não. João 10 diz assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me conhecem, elas me seguem. Ninguém arrebatará da minha mão. Salvo é salvo eternamente pela graça de Deus. Mas ele termina assim. Olha o versículo 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Por quê? Porque a união já foi feita. Nós estamos unidos a Cristo. E a nossa vida está escondida em Cristo. Agora estamos unidos ao corpo de Cristo. Nós fomos batizados no corpo de Cristo. Não tem como tirar. E ele vai dizer assim: do amor de Deus que está, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está vendo o que ele perguntou lá? Quem nos pode separar do amor de Deus? Ele vai responder aqui, do 39. Ele vai dizer que ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então você vê, amados irmãos, a certeza minha e sua é imutável. O que Deus fez é imutável, ninguém pode tirar. Terceiro, há uma unidade no plano de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos eles estão engajados no supremo propósito de Deus. Primeira coisa de convergir tudo no seu Filho. Efésios 1, 9 e 10. Mas também, amados irmãos, que a igreja seja um outdoor para anjos, caídos ou não, da multiforme sabedoria de Deus em Cristo Jesus. Está vendo? A igreja. Quando o mundo visse a igreja, ela devia estar vendo um pouco de quem? De Cristo. E quando o mundo não está vendo um pouco de Cristo, cadê Cristo? Está do lado de fora. Paulo segue. Uma boa doutrina, uma boa confissão, presbiteriana, batista, metodista, seja o que for, mas cadê Cristo?
nada substitui Cristo. Nem a Bíblia substitui Cristo. Nem a igreja substitui Cristo. Cristo está acima da Bíblia, Cristo está acima da igreja. A Bíblia fala de Cristo, é a palavra de Deus. Então você vê, amados irmãos, a proteção e segurança que Deus tem para mim e para você. Nós temos, pela graça e misericórdia de Deus, a eternidade, nós temos a certeza que ninguém pode nos separar, mas também nós temos, diante de Deus, nós temos a proteção e segurança, no versículo 31, olha o que ele diz: quem diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, nós temos plena segurança que Deus é por nós. Seja na angústia, na tristeza, na tribulação, na enfermidade, seja em qualquer lugar, Deus é por nós. Outra, meus irmãos, que a palavra de Deus diz no versículo 31, se Deus é por nós, e também nós vemos no 33, ele vai dizer assim, ele diz assim, olha só, ele diz assim, no 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica, Ele é por nós. Quem tentará acusação por ele? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele é por nós. Então, na acusação, na tentação, na circunstância desse mundo, o que podemos passar, amados irmãos, ninguém, nada nos pode separar, que Deus é por nós. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Viver a vida, Deus é por nós. E Deus é por nós, para que nós mostremos a glória de Deus, o seu próprio Filho. E ele continua. Vitória, santidade, acabamos de dizer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados o bem. Qual que é o bem? É ser conformado à imagem e semelhança de Jesus, uma vida de santidade. Mas também é de vitória. Olha o versículo 37. Olha o que diz: em todas essas coisas, tem que ler para trás, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus é por nós. Nós somos mais que vencedores por cada cruz. E somos mais que vencedores levando a nossa cruz. A cruz de Cristo Ele levou. Agora, meus irmãos, mostrar quem é o nosso Senhor triunfante, vitorioso e glorioso é através de levar a nossa cruz, ser conformada à imagem e semelhança dele, expressando a glória de Cristo nas nossas vidas. Mas não para por aí, meus irmãos. Nós temos vitória. Isso é segurança para mim e para você. Isso daqui é muito mais do que a pessoa fala assim: eu sou mais que vencedor. Não, eu trabalho da cruz na minha vida e na sua vida. Porque senão, meus irmãos, nós andamos como derrotados. A Bíblia diz, é claro, ninguém pode ser discípulo de Jesus se não fizer duas coisas: negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz dia a dia e seguir Jesus. Segundo, ele não pode amar mais sua mulher, sua esposa, sua família e até a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Ser discípulo do Senhor são aprendizes que caminham com o Senhor, andam com o Senhor, buscam o Senhor, anseiam ser parecido com o Senhor, aprendem com Ele. Mas não é aprendizado, não é só saber a letra. Eles aprendem, amados irmãos, enquanto eles são transformados de glória em glória à imagem do Senhor pelo Espírito Santo, andando com Jesus, tomando seu jugo. Vai ter descanso para a nossa alma. Nós já temos descanso para o nosso espírito e a nossa alma. Nossa alma doente. Então Deus, pela sua misericórdia, meus irmãos, é um viver Cristo. Quem, meus irmãos? É a pergunta que ele está dizendo no 33. Olha, quem? Quantas vezes? Se você prestar atenção, nós temos mais ou menos 7 vezes quem? Quem? E no final ele vai dizer, nada, ninguém. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos andar na vitória. A vitória é Cristo. Nós precisamos andar naquele que a Bíblia diz. Não é o que eu penso, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso. Ele fala para José:
Não vá nem para a direita nem para a esquerda. Fica na palavra de Deus. Sabe por quê, Josué? Eu vou estar com você. Eu estou com você. Por isso nada nos pode separar do amor de Deus. Nada é nada. E nada é nada, amados irmãos. Quem? As barreiras, amados irmãos, que podemos ter. Mas o amor de Deus triunfa em todas elas. Porque o amor de Deus já foi derramado naquela cruz. A vitória de Cristo é a nossa vitória. E nós precisamos nos apropriar da vitória sobre o mundo, o pecado, a carne. E com a vitória sobre nós mesmos. Jesus teve a vitória sobre Ele mesmo. Capítulo 13 de João. Jesus desceu à parte mais baixa da sociedade. Ele tirou a roupa, botou uma toalha e lavou o pé dos seus discípulos. Você está vendo, irmãos? Você está vendo que a vida cristã precisa ganhar a mente de Cristo? A Bíblia diz assim, tenha em vós a mesma mente. A Bíblia diz assim, você já tem a mente de Cristo. A Bíblia diz isso, tenha em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Qual é? Ele, sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou. É o que nós precisamos, esvaziar. O Espírito Santo não enche a nossa vida, nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de doutrina, cheios de não sei o quê. Nós precisamos esvaziar. A palavra de Deus deve esvaziar meu coração e encher o meu coração do Espírito Santo. Senão, ficou aqui. Não desceu. E ele fala, eu esvaziei, me humilhei. Foi servo. E morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobre todas as coisas. E um dia toda língua confessará. E todo joelho se dobrará. E vai dizer, Ele é Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. A igreja foi chamada para ser uma igreja que anda no vitorioso. Ele é nossa vitória. Terminando, amados irmãos, a glória que há de ser revelada inclui a participação da natureza divina plenamente. Natureza divina, não ser Deus. 1 João 3, olha que maravilha aqui. 1 João 3, que a palavra de Deus diz. 1 João 3, diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, está vendo? Por que o mundo odeia? Porque você é filho de Deus. E por que o mundo não odeia você? Porque você está fazendo tudo que o mundo faz. Você anda com o mundo, conversa com o mundo, você senta com o mundo, você fala das coisas do mundo, você a centralidade às coisas do mundo, você não está ouvindo a voz de Deus na sua vida pessoal, na sua incumbência no casamento, como esposa, como marido, como pais, como filhos, como avós. Eles não vão enxergar. Você está entendendo, irmãos? E ele diz assim, por a razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu o elemento. Ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos. Está vendo outra vez, sabemos? Se sabemos, Romanos 8, 28. Será que nós sabemos, irmãos? Que tudo coopera para o bem. Será que nós sabemos? Que tem um propósito para Deus conformar a imagem e semelhança do seu Filho? Será que nós sabemos, amados irmãos, que a Bíblia diz assim, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você sabe por que muita gente não anseia a vinda de Jesus, não ama a vinda de Jesus, não aguarda a vinda de Jesus, não está se preparando para a vinda de Jesus, porque não sabe. Não crê. Não crê que Jesus vai vir. E também não anseia ser parecido plenamente com Jesus Cristo. E ter plena convicção que jamais vai pecar contra Deus, porque não haverá pecado mais. Será que ansiamos por isso, irmãos? Ou você está acostumando com o pecado? Se nós odiamos o pecado, nós ansiamos a vida de Jesus.
E não termina aí, meus irmãos, uma perfeição divina, uma felicidade divina. Satanás quer nos cegar a essas verdades, em relação a essas verdades. Satanás quer nos cegar sobre a cruz, a centralidade da cruz, e a abrangência da cruz, e a loucura para os homens, mas para nós é o poder de Deus, a cruz de Cristo. Satanás quer cegar a igreja, e tem cegado a igreja sobre a cruz de Cristo. Podemos desfrutar, amados irmãos, lá no céu, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, plenamente verdadeira. Se você quer saber quem não é verdadeiro, somos nós. Lá no céu nós teremos um governo perfeito. No céu nós teremos um serviço perfeito. Você acha que no céu você vai cruzar o braço? Se você não gosta de trabalhar aqui, você não vá para o céu. Você vai trabalhar. Você vai servir. Mas não do jeito que a gente serve, que é um cansaço, enfado, aquela coisa toda. Não. Nós vamos servir, irmãos. Não teremos nada disso. A semelhança e identificação perfeita com Jesus Cristo. Não a sua divindade, seu caráter. Conhecimento e força perfeita, glória perfeita, eterna em Cristo Jesus. Amados irmãos, a salvação é plena e poderosa. Nós possamos fundamentar a nossa vida na palavra de Deus. Tenha certeza, sabemos e sabemos. Quem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O homem? Satanás? O mundo? Pode ser. Mas de onde vem a nossa vitória? A nossa vitória vem do vitorioso e glorioso nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Cristo seja louvado. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar.